Olá, meus amigos e meus irmãos do Movimento Espírita de toda a nossa região. É com grande satisfação que eu falo a vocês nesse instante, premido aí da missão de levar o estudo, a palavra do Evangelho aos nossos irmãos pelo canal digital dessa casa, que vai chegar com certeza aí a todos vocês. Eu, nesse dia em especial, tive a missão, a incumbência de tratar de um tema que se encontra numa obra de Álvaro Crispino. Essa obra ela foi publicada pela Editora Leal, que trata sobre o tema, sobre ovelhas e lobos, alguns desafios do movimento espírita. É uma leitura que todo trabalhador do movimento espírita deve fazer, estudar os temas aqui colocados por esse nosso colega também do movimento espírita. Essa obra ela vai trazer para nós pensamentos importantes, reflexões importantes sobre para qual direção está indo o nosso movimento espírita. Quais são os empecilhos que nós podemos encontrar no exercício da divulgação e da prática do Evangelho de Jesus. Embora nós estejamos dentro do ambiente espírita, da casa espírita, em nossos lares, cercado de irmãos que, em princípio, têm o mesmo norte, a mesma visão, desposam, compartilham a mesma visão que nós temos, podemos encontrar algumas armadilhas. Essa obra em si, ela vai nos colocar importantes alertas e observações. E para a conversa de hoje nós vamos ter uma conversa, um bate-papo, apesar de no sentido único, mas estou recebendo aqui também o pensamento de vocês nesse instante. É que nós vamos tratar do tema da construção, da convergência entre o que nós sabemos e o que nós fazemos. Nós vamos encontrar em Romanos, carta aos Romanos, escrito pelo apóstolo dos gentios, por Paulo de Tarso, uma parte em Romanos, capítulo 7, versículos 19 a 20. Paulo tinha uma frase, ou cunhou essa frase, que nos provoca profunda reflexão. Veja, ele diz assim: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço? Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo nos traz aqui uma amargura, uma aflição que ele teve, que todos nós temos. Quantos de nós nos emocionamos com as palavras do Mestre Jesus, com os exemplos vivenciados por ele, nos ficamos eternamente comovidos, enternecidos, não é isso? Mas nós sabemos de cor as lições trazidas no Evangelho, as leis mosaicas, aquelas com aspecto divino, onde nós estudamos a vida toda, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, a codificação espírita como um todo, o Espiritismo como nova missão, como o cristianismo redivivo, trazendo e explicando em detalhes para nós o que o Mestre Jesus quis nos expor. Pois bem, nós ainda tivemos vários profetas que reencarnaram ao longo da história, trazendo a iluminação para a humanidade. Nós tivemos ainda Allan Kardec, preparado por uma missão muito grave, que foi organizar a codificação espírita. E o mestre Lyonês, com toda a sua didática, com toda a sua perseverança, com toda a sua paciência, nos legou essa maravilha que é a codificação espírita, colocado com clareza, com racionalidade, com caráter científico, para que nós possamos entender um pouco mais o que o Mestre Jesus quis nos dizer. E mais, trouxe com uma linguagem muito acessível, com a linguagem com muita propriedade, os aspectos das leis divinas, de todos os mecanismos que regem a vida. A doutrina espírita se propõe a isso. E a todo instante nós somos, acolhidos por mensagens de espíritos que nos amam, os nossos irmãos e companheiros que estão no mundo espiritual. Mas nós do movimento espírita sabemos dessas lições todas,
Mas aí vem o grande problema que Paulo colocou. Veja, Paulo, o espírito de Escol, lamenta em cartas aos Romanos que todo o mal que ele não quer fazer, ele faz. E o bem, algo dentro dele o impede de fazer. Mas Paulo já estava num despertar da sua consciência. Paulo agora via o que ele sabia, o que ele conhecia da palavra do Mestre Jesus, quando chamado no caminho da estrada de Damasco, para fazer a vontade do Mestre Jesus, já não se conformava mais em apenas ter a palavra nos lábios, mas estar débil em ação. Daí esse lamento do Mestre, do apóstolo dos gentios, Paulo. E Jesus, já sabendo da própria natureza humana, que Paulo sofreria mais adiante, o Mestre Jesus nos alertou. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, o Mestre Jesus disse o seguinte: observai, eis que vos envio-os como ovelha entre lobos. Por isso sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Mas o que nós precisamos extrair dessa mensagem evangélica, dessa mensagem do Mestre Jesus, é que ele sabia que entre as ovelhas existiriam os lobos. Mas a pergunta é, onde é que estão os lobos? Os lobos são aqueles que nos rodeiam? O lobo é o próximo? É aquele patrão difícil? É aquele cônjuge que nos traz tanta angústia, que testa a nossa paciência? Aqueles filhos problemáticos? Bom, a tendência do ser humano é sempre identificar o problema no outro. Mas essa passagem evangélica, essa observação importante do Mestre Jesus, tem muito a ver com a gente. Na verdade, a ovelha reside em nós, somos nós, mas também nós somos os lobos. O lobo naquela ideia de ser um ser, é o caçador, cruel, muitas vezes irracional, indócil. A ovelha traz a ideia de um animal dócil, onde a violência não reside mais nele, a impaciência, a intolerância. E Jesus disse: sejamos assim, pacientes, tolerantes, mas sejamos também prudentes. Não é isso? Pois bem, vendo essa dicotomia que existe em nós vamos aliar aqui, pedindo a autorização de vocês para que nós possamos nos apoiar na obra de Álvaro Crispino. Ele traz a história de um psicólogo norte-americano chamado Leon Festinger. Leon Festinger elaborou uma teoria chamada teoria da dissonância cognitiva. O que seria essa chamada dissonância cognitiva? Bom, na teoria pensada por ele, diz que a teoria da dissonância cognitiva ela pode ser vista como uma condição antecedente que leva a uma atividade orientada para a redução de uma dissonância, de uma discordância, assim como a fome leva para a atividade orientada para a redução da fome. Então a dissonância, numa explicação mais simples, ela pode ser considerada uma atividade orientada pela vontade de redução da nossa incoerência. Vejam, quando nós estamos em consonância com aquilo que nós pensamos e agimos, nós vivemos em tranquilidade, em paz. Como diz Joana de Ângeles, a nossa mente, ela molda, ela circunscreve, ela determina, ela caracteriza a nossa ação. Muitas vezes de maneira inconsciente. E aí ela nos alerta. Bom, se agimos de maneira inconsciente, logo nós não temos consciência do que fazemos, pensamos de uma maneira e agimos de acordo com essa maneira, sempre. Bom, se eu capto a mensagem de Jesus, agora eu tenho conhecimento, mas deixo o meu inconsciente me levar, eu vou sofrer
uma certa instabilidade das minhas emoções. Então a dissonância ela indica a distância entre o que nós sabemos e o que nós fazemos, entre o saber e o fazer. Vou dar um exemplo muito claro. Vamos lá. Se nós nos questionássemos aqui, fumar faz mal à saúde? Creio que a grande maioria diria que sim. Então nós teremos para um grupo de pessoas duas atitudes. Bom, se fumar faz mal, o que eu sei, e o que eu faço, deixo de fumar. Haverá uma consonância entre o que eu penso e o que eu faço. Agora, uma outra pessoa pode dizer o seguinte: bom, realmente fumar faz mal. Se ela continuar fumando, nela vai existir uma necessidade de conformar o conhecimento dela com a ação. Vejamos, algumas pessoas que sabem que o cigarro faz mal, ela diz o seguinte: o que ela faz? Ela não muda de atitude, ela muda de opinião. Como assim, Marcos? Veja, ela faria o seguinte: bom, eu vou continuar fumando, eu sei que fumar faz mal, mas eu fumo porque existem outras causas que matam mais pessoas, como acidente de trânsito. Né? E se eu deixar de fumar, eu vou engordar, e a obesidade também mata. Então veja, ela tem um esforço para conformar a informação com a ação. Isso é inerente ao ser humano. Todos nós temos essas nossas incoerências ao agir, essa dissonância cognitiva. Por isso o autor coloca no seu texto, nessa obra importante sobre ovelhas e lobos, os desafios do movimento espírita, construir a convergência entre o que nós sabemos e o que nós fazemos. Na casa espírita, nós temos e sabemos que a caridade é a nossa salvação, porque fora da caridade não há salvação. É a lei que poderia resumir todas as outras leis. A caridade é o grande lema do Espiritismo, o grande lema da doutrina espírita. Mas nós somos caridosos com os nossos irmãos dentro da casa espírita? Será que nós agimos com benevolência? Será que nós agimos com indulgência, ou seja, relevando as imperfeições do nosso companheiro do movimento espírita? Ele é um pouco atabalhoado, é muito severo. Será que nós temos essa convergência, essa consonância nas nossas ações? Porque nós sabemos disso. Será que nós somos capazes de perdoar todas as ofensas? Se você foi uma pessoa que respondeu sim os três aspectos da caridade, como entendia Jesus, você é uma pessoa que está num passo muito grande, evolutivo espiritual muito grande. Mas se você respondeu não para alguma delas, há um caminho muito grande a percorrer. E se você não respondeu nenhuma, o que não é muito incomum, infelizmente, aí tem muita coisa ainda para ser trabalhada. Não é isso? Pois bem, então mesmo esse chamado que nós recebemos, a doutrina espírita também se preocupa com isso. Nós vamos ter em obras relevantes, obras muito importantes na doutrina espírita, obras complementares, e uma que eu gostaria de destacar é a obra Os Mensageiros. Vejam, nós estamos reunidos nas nossas instituições espíritas. Nós chegamos lá de alguma maneira, ouvindo transferido de uma cidade, ou um amigo lhe chamou para conhecer a instituição espírita e você vai até lá. Veja, essas situações não ocorrem ao acaso. O trabalho do Cristo não é feito de chofre, de improviso. Há toda uma programação para que isso ocorra. Quando você está trabalhador do movimento espírita no passe, quando você está no atendimento fraterno, quando você está diante de uma tribuna, no trabalho com evangelização, na promoção social, na entrega da sopa, na arrecadação de alimentos, você já foi há muito preparado. Ainda lá no plano espiritual. É o que nos revela a obra Os Mensageiros. Vejam, o instrutor na obra diz o seguinte, que são organizadas turmas compactas de aprendizes para a reencarnação em determinadas colônias, inclusive o nosso lar.
Médios e doutrinadores saem a centenas anualmente. Então, todo ano há uma turma que se forma lá no mundo espiritual para o trabalho na seara do Mestre Jesus. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os ciclos canais em quantidade consideráveis e todos habilitados. Isso está na obra Os Mensageiros. Mas aí não é difícil nós ouvirmos o seguinte: quando convidamos um companheiro nosso para realizar uma tarefa na casa espírita, ele diz: não estou preparado. Meu amigo, você está preparado. Minha amiga, você está preparado. E a preparação foi longa no mundo espiritual. Foi trabalhosa. Então nós não chegamos ao trabalho despreparados. Nós chegamos, sim, chegamos aptos para o trabalho. Um momento em uma situação específica irá acontecer. E aí o instrutor Tobias prossegue na sua lição dizendo: saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas não muitos raros, mas são muitos raros aqueles que triunfam. Alguns conseguem uma execução parcial da tarefa, mas muito, ele diz, outros muitos fracassam de todo, não fazem nada daquilo que estava programado. Veja a dissonância que nós trabalhamos aqui. Nessa teoria de Leon Festinger, que chega através da psicologia, trazido para o movimento espírita. Só que nós vamos dar um alcance maior. Vejam, nós somos trabalhados, nós somos amparados, nós somos instruídos no mundo espiritual. Sabemos da nossa missão e quando chegamos aqui, não a cumprimos. Ou cumprimos pela metade, ou como diz o instrutor Tobias, fracassamos de todo. Não cumprimos a missão a que nós nos propomos a realizar ainda lá no mundo espiritual, a despeito das informações que nós recebemos, a despeito dos amigos que nos cruzam o caminho nessa jornada evolutiva, dizendo: ei, meu amigo, você está se esquecendo da tarefa, e nós simplesmente viramos as costas. Muitas pessoas recebem o chamado e sabem disso. Um amigo, um colega de trabalho, ocasiões acidentais, você vem parar na casa espírita, porque os amigos e irmãos do mundo físico e do mundo espiritual estão a te esperar. Tobias ainda nos traz casos dramáticos e comoventes que estão na obra Os Mensageiros. Veja a queda de Otávio, né? Otávio foi preparado no mundo espiritual por 30 anos para realizar a tarefa mediúnica. E ele ainda firmou um compromisso de receber 6 irmãos do mundo espiritual, que reencarnariam aqui com ele para missões nobres. Mas vejam, Otávio, e o capítulo chama-se A Queda de Otávio, Otávio lamenta profundamente, porque vejam, apesar de toda a preparação que ele teve, ele se desviou do caminho. Os 6, as crianças que chegaram até ele, não chegaram pela via do casamento, mas chegaram por meio, como se fossem agregados. Mas ele, com seu coração endurecido, mandou as crianças embora, desamparadas. Vejam como a dureza dos nossos corações nos impedem de seguir adiante, de realizar as missões, o trabalho na seara do Mestre. Portanto, o Mestre nos alertou: vigilância e oração, vigilância para com os nossos pensamentos e atos. E quando nos sentimos enfraquecidos, oremos. Peçamos à espiritualidade maior um auxílio. Ele com certeza virá. E Otávio, vivendo dessa maneira, encontra então aos 40 anos o término da sua vida física. Ele relata a André Luiz, dizendo que ele foi roído pela sífilis, pelo álcool, pelo desgosto, sem nada ter construído para o futuro eterno. Ele não construiu nada no campo, no terreno do bem, como ele relata nessa obra Os Mensageiros. Nós vamos ter aqui um caso muito típico, também nessa mesma obra Os Mensageiros, que é a palavra de Monteiro. Monteiro era um
trabalhador da casa espírita, estudioso, conhecia, enfim, né, várias obras, enfim, compêndios, tinha um cabedal de conhecimento enorme, Monteiro. Estudava muito, pacientemente. E ele tinha um trabalho de esclarecedor nas reuniões mediúnicas, mas ele não estudava para adquirir conhecimento confortador. Monteiro, na verdade, decorava longos trechos, né, de obras conhecidas apenas para mostrar uma superioridade moral em face dos irmãos que eram trazidos lá na reunião mediúnica. Conhecia todo o cabedal, todo o arcabouço, conhecia todas as obras da codificação, inclusive as obras complementares, mas não utilizava como palavra de conforto. Usava, né, apenas para crivar ainda de sofrimento o coração dessas almas. Alguma comparação dentro do movimento espírita? Alguma comparação em relação a pessoas, a nós, trabalhadores da casa espírita, que muitas vezes utilizamos, nós, trabalhadores do movimento espírita, não utilizamos muitas vezes o conhecimento para ferir alguém? Sob o argumento, falo a verdade mesmo, doa quem doer. Vocês já imaginaram? Se Jesus dissesse isso, vou falar porque falo mesmo. Quantas vezes Jesus não se calou para que aquela pessoa que estava diante dele refletisse? Não utilizou a verdade como um cristal, como um diamante, arremessando ao rosto do seu discípulo? Vejam, Pedro, a paciência do Mestre Jesus com Pedro. Mas Jesus nunca perdeu a oportunidade de demonstrar através de lições para que ele, Pedro, mesmo refletisse sobre os seus atos. Vejam a mulher pega em adultério que estava prestes a ser apedrejada. Jesus não fez julgamento. Jesus apenas recomendou que ela fosse e que ela não voltasse mais a cometer os erros que ela havia cometido. Ele não a questionou em nenhum momento sobre os seus atos, se eles ocorreram. Mas nós nos arvoramos, assim como Monteiro, né, na verdade e como paladinos da verdade, quando nós temos que refletir também que somos espíritos que carecem de perdão, de caridade, pelo nosso passado, muitas vezes nebuloso, de erros e de vícios. Monteiro bem assim agia. Só que Monteiro, ele era também comerciante. Então, além dele divulgar a caridade, ele era um comerciante extremamente inflexível, né? Ele relatava que todo mês ele mandava aqui as duplicatas para protesto público, dizendo que muitos varejistas, né, menos felizes, rogavam um prazo maior para Monteiro para fazer o pagamento. Mas nada disso tocava o coração desse nosso irmão do movimento espírita. E aí ele dizia: à noite eu ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Mas no seu dia a dia ele agia em total dissonância com o que havia aprendido ou aquilo com que ele trabalhava na casa espírita, na divulgação da Boa Nova. Pois bem, uma outra obra que vai nos ajudar também a fazer uma reflexão sobre isso é a obra Voltei, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito Irmão Jacó. Essa é uma obra clássica, né, no movimento espírita, a obra Voltei. Ela foi editada várias vezes, reimpressa, na verdade. E aí o nosso irmão Frederico Figner, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, relata o seu drama ao desencarnar. Ele era, o nosso companheiro irmão Jacó, ele era um trabalhador, um esclarecedor nas reuniões mediúnicas. Pensava ele estar agindo em conformidade com os ensinamentos de Jesus. O alerta de Joana de Ângeles, o nosso pensamento talha a nossa conduta, condiciona a nossa conduta. Se somos inconscientes com relação a isso,
nós vamos virar verdadeiros joguetes na mão de espíritos, de companheiros nossos que ainda não sabem amar. Então, um chamamento também para o autodescobrimento, fazendo referência a uma outra obra de Joana de Ângeles, para que nós pensemos, veja, observar os nossos atos, as nossas ações, porque ela está refletindo o nosso pensar. Uma obra de Emmanuel chamado Pensamento e Vida, essa obra belíssima, que nos traz reflexões muito grandes a respeito do pensamento criar a vida que nós desejamos. E o pior é quando nós não sabemos o que desejamos e vamos construindo a cada dia, todo dia, um mundo, uma vida de infelicidade, uma vida de frieza, de desprezo, uma vida muitas vezes sem sentido, porque o nosso pensamento não está sincronizado com o alto, não está sincronizado com as ideias do Mestre Jesus, com as leis de Deus, o nosso Pai Criador. Voltando para a obra, fazendo aqui, voltando para a obra, o irmão Jacó, ele relata então, apesar de ter trabalhado no movimento espírita por anos, anos e anos, ele vai encontrar uma dor muito grande ao desencarnar, porque achava o nosso irmão que estava já diante de um processo evolutivo importante, mas não estava. Ele vai ver mais adiante que ele vivia uma vida materialista. Há um momento em que ele relata em que quando estava desencarnando, ele se sentia preso aos móveis da sua casa, à poltrona, aos objetos, e isso lhe causou imensa e imensa dor. E nos faz um alerta. Ele diz, desfaça-se do máximo que você puder, viva com o necessário. E aí nós poderíamos usar essa mensagem do irmão Jacó nas nossas feiras, que nós realizamos na Casa Espírita, que depende de doação. Veja, se você não quiser sofrer no seu desencarne, vai se livrando daquilo que você não usa. Ter uma vida mais simples, mínima. Não é? Então esse alerta que é feito aí para nós espíritas, ele vai mais além. Relata o seu sofrimento quando ele encontra no mundo espiritual aqueles mesmos espíritos que ele doutrinava na reunião. E lá ele passa por uma situação muito constrangedora. Chega a entidade e diz assim, o senhor, meu irmão Jacó, lá da Casa Espírita que nos doutrinava, onde é que está a sua luz? E o irmão Jacó, ao verificar que o seu corpo espiritual, seu perispírito, brilhava pouco, porque o perispírito revela aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. Se os nossos sentimentos são nebulosos, são de tristeza, nós não deixaremos, como diz o Mestre Jesus, não deixaremos brilhar a nossa luz. A nossa luz interior está apagada. Ela só se acenderá com trabalho constante no bem, com pensamento elevado, formando a nossa psicosfera espiritual equilibrada. E aí quando o irmão Jacó chora, ao ver que toda a sua existência, ele imaginou estar ou ter já alcançado um patamar espiritual importante, mas na verdade todo um trabalho se fazia. E o alerta que ele nos deixa é justamente esse, que nós aproveitemos ao máximo o que a doutrina espírita nos recomenda. Viver a caridade, viver o amor, viver as leis de Deus. É isso que nos trará conforto, tranquilidade, mesmo diante dos momentos atuais que nós vivemos, de catástrofes, de pandemias. Façamos como o Mestre Jesus, na sua tranquilidade, ao atravessar um mar revolto, onde seus apóstolos diziam, Mestre, iremos morrer diante dessa situação. E o Mestre tranquilo, em paz, porque ele confiava, ele sabia dos desígnios de Deus. Numa obra chamada Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, nós temos um exemplo de cisões que podem ocorrer dentro do movimento espírita, onde Álvaro Crispino também nos alerta. A Kardec, ele primou muito pela unidade da doutrina espírita. Aliás,
nos revelou a doutrina espírita que as leis divinas, elas são perfeitas. Que o ensinamento da doutrina espírita é o cristianismo redivivo na sua essência, na sua base. O próprio Mestre Jesus nos fez recomendações sobre isso. Pois bem, na Casa Espírita, citada nessa obra, Transtornos Obsessivos, Psiquiátricos e Obsessivos, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomena de Miranda, nós vamos ver uma casa espírita que tinha 3 reuniões espíritas, concomitantes e com metodologias diferentes na casa espírita. Tá? E aí, veja, houve uma cisão na casa espírita, uma divisão, uma ruptura entre esses grupos. Grupos antagônicos dentro da mesma casa espírita. Grupos antagônicos sobre o pretexto de interpretar a mensagem do Mestre Jesus. Será que Jesus não foi tão claro? Será que o Mestre Lyonês não foi tão claro ao trazer as obras da codificação? Quais são as diretrizes do movimento espírita, as bases? E um grupo, relata aí Manuel Filomena de Miranda nessa obra, um grupo dizia estar atualizando a doutrina espírita. Nas casas espíritas, o que ocorre em algumas casas espíritas é de trazer novidades, terapias alternativas. Sim, nós não somos contra terapias alternativas, cromoterapia, enfim, reiki, nada disso. Mas essas não são práticas espíritas. Eu quero fazer cromoterapia. Muito bem, faça. Mas não na casa espírita, com terapeuta. Não há problema nenhum nisso. Essas atualizações, elas não podem vir para a casa espírita. Elas não têm fundamento na doutrina dos espíritos. Quando nós trazemos inovações para a casa espírita, lá na reunião mediúnica, né, e aí nós vamos estar trazendo um problema para a casa, porque não tem apoio na codificação espírita. E pode ser uma brecha para que os espíritos menos felizes dissolvam a casa espírita, onde seus trabalhadores são desatentos. Vejam, nós temos a proteção da espiritualidade, mas a espiritualidade não vai fazer a parte que nos cabe, que é o de vigilância. Agora vejam, nessa situação nós podemos indagar, mas será que esses nossos companheiros conhecem ou estudam o livro dos médiuns? Se nós perguntarmos nas reuniões, né, se a gente dirigir uma pergunta, geralmente nas exposições, quem já leu, só leu, pessoal, não foi nem estudar, quem leu as obras da codificação? Você vai pegar um ou outro. Né? E se você fizer uma pergunta, quantas são as obras básicas da codificação? Você vai ter um problema, né? E se você for mais além, perguntar quem já estudou as obras da codificação? Muito poucos estudaram a codificação. A instrução é fundamental na doutrina espírita. Primeiro, amai-vos. O segundo, a instrução. O que pode nos blindar contra essas investidas das trevas é justamente o conhecer, é o saber, é o fazer. E aí nós tivemos, dentro dessa casa espírita, rupturas, como ele traz nessa obra aí importante para o movimento espírita. O próprio cristianismo nascente sofreu essas investidas da cisão, da divisão entre o que o Mestre Jesus nos disse de maneira muito clara, mas no decorrer da história da humanidade, nós sabemos. Nós temos várias vertentes religiosas baseadas no cristianismo, né? No cristianismo nascente, temos lá, né, o catolicismo, os movimentos protestantes, e já tivemos guerras em razão disso, com base nos ensinamentos de Jesus por divergência de interpretação, né? A luta pela hegemonia e também por espaço de poder entre os próprios apóstolos. Isso é inerente à humanidade aqui na Terra, porque nós estamos num processo de crescimento, num processo muito grande de autoconhecimento, que nos impõe ou pelo amor ou pela dor. Então, como Kardec já anteviu, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro de todas as religiões
que vão se dirigir para o que efetivamente interessa, que é o conteúdo, a essência dos ensinamentos do Mestre Jesus, o amor, a caridade. Me espanta, por vezes, ver imagens aí na internet ou na televisão, pessoas portando armas, dizendo que é cristão. Vejam, vocês já imaginaram essa situação? Se o Mestre Jesus viveria uma situação dessa, mesmo diante da cruz, do opróbrio, da violência que fizeram contra o Mestre Jesus, ele não saiu no pugilato com os que estavam ali lhe atacando pedra, enfim, investindo contra a sua integridade física. Jesus se manteve firme. Jesus se manteve prudente nos seus pensamentos e confiante em suas ações e em nosso Deus. Portanto, Jesus exemplificou tudo aquilo que ele dizia. Em Jesus não havia dissonância cognitiva entre o que ele pensava e recebia do alto e a sua maneira de agir. Por isso viveu tranquilo, por isso viveu em paz, viveu com segurança e deixou exteriorizar a sua luz de amor e a sua mensagem de paz. O Mestre Jesus é lembrado pelo amor, pela perseverança. O Mestre Jesus é lembrado por sempre se lembrar da terra. É o nosso governador espiritual. De tempos em tempos, né? Envia até nós espíritos bondosos, caridosos para nos esclarecer. Podemos citar no Brasil, a Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco, enfim, várias outras pessoas que no silêncio também divulgaram a Boa Nova através do trabalho em favor daqueles que precisam, os mendigos da alma, que somos todos nós. Não estou me referindo à questão material, mas à questão da necessidade que nós temos do pão e do alimento espiritual. Portanto, eu vou retornar e encerrar essa minha breve exposição com uma mensagem ainda de Paulo. Paulo nos recomendou que vivêssemos em paz. E no final da sua passagem aqui na Terra, Paulo viveu conforme a fé. Paulo enfrentou muitas batalhas. Paulo era um cidadão romano, respeitado entre os seus, muito respeitado no Sinédrio, conhecedor das leis mosaicas. Mas quando tocou no seu ímã, no seu interior, no seu ser, que a mensagem de Jesus era verdadeira, ele abandonou a divergência ou a dissonância em que aquele momento ele tinha como ser preparado para a missão, e não foi uma missão pequena de Paulo, foi simplesmente manter o cristianismo vivo através da divulgação. Paulo então foi conforme aquilo que ele pensava, e ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é o Cristo que vive em mim. E prossegue: e a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo e por mim. E Paulo, ao deixar o plano físico, mostrou-se seguro e em paz. Meus caros irmãos, é essa paz que nós tanto desejamos na terra. É essa paz que nós desejamos em nossas vidas. A paz que pode ser conseguida com a prática do Evangelho. O Evangelho do Mestre Jesus, que o Espiritismo nos explica tão bondosamente, tão pacientemente. É isso que vai nos trazer a paz. É isso que vai fazer com que nós deixemos a angústia de lado, o medo, as incertezas do que pode acontecer no mundo. Que nós, cristãos, espíritas, tenhamos a plena consciência que o futuro é certo, o futuro não é incerto. Que nós partiremos da terra, que nós retornaremos à pátria espiritual, que a nossa casa atual, a terra, passará por transformações através da construção, da desconstrução das instituições que nós conhecemos,
para que o reino de Deus, para o que o reino de Cristo seja construído, primeiramente em nossos corações e se projete para a nossa casa, para a terra, que avança e que progride para, nesse instante, ser já um processo que já se inicia há algum tempo, para a terra transformar-se num mundo agora de reparação, um mundo de regeneração das almas que aqui habitam. Nós provavelmente retornaremos a esse cenário para sermos coadjuvantes na transformação do nosso orbe. Mas para que isso ocorra, se nós realmente desejamos ser co-criadores com Cristo nesse mundo, que nós abandonemos então essa diferença entre o que está no Evangelho, que nós espíritas, que nós cristãos, nós que acreditamos em Deus, no Mestre Jesus, façamos em nossas vidas. Deixemos que o Evangelho viva em nós e que nós, como Paulo, não vivamos mais, mas que deixemos o Mestre Jesus viver em todos nós. Eu agradeço a atenção de todos, votos de muita paz.